milhão e meio de idosos ainda não foram vacinados contra a Covid-19. E você vai ver também. A Pfizer entrega mais um lote de vacinas ao Brasil, quase 1 milhão de doses. Mais 7 estados receberam autorização da Anvisa para importar a vacina Sputnik V. O governo federal vai investir 25 milhões de reais por mês em ações para combater crimes na Amazônia. Biden e Putin se encontram na Suíça. Estados Unidos e Rússia vivem uma escalada de tensões. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. 15 estados brasileiros anunciaram que vão vacinar toda a população adulta até o mês de outubro. Esse otimismo é reforçado pela chegada de novas vacinas e a retomada da produção da Coronavac e do imunizante da AstraZeneca. Especialistas acreditam que, se essa previsão for cumprida, o número de mortes vai cair. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, mais de 160 milhões de brasileiros adultos ainda aguardam para serem vacinados contra a Covid-19. Mas boa parte dessas pessoas deve ser imunizada nos próximos meses. Cerca de 15 estados brasileiros prometem aplicar pelo menos a primeira dose até o mês de outubro. A estimativa mais otimista é do Ceará, que prevê a vacinação de adultos acima dos 18 anos até agosto. São Paulo, que antecipou o calendário, promete atingir a meta até 15 de setembro. Já o Rio de Janeiro tem prazo mais longo, até o fim de outubro. Para o especialista, o impacto dessa vacinação em massa não será individual, mas coletivo. Isso porque quanto mais gente imunizada, menor o risco de transmissão. E até aquelas pessoas que não foram vacinadas acabam sendo protegidas. O principal reflexo será a queda no número de mortes. Isso, claro, se nós tivermos uma proporção de vacinados muito grande. Aqui isso acontece, nós precisamos de 70%, 80% da população vacinada. E aí o que ocorre? Como o vírus tem dificuldade de circular entre aquelas pessoas que se vacinaram, ele começa a ser barrado em sua transmissão. Então, a transmissão dele cai muito. E com essa transmissão caindo, mesmo aquelas pessoas que não tenham se vacinado porque têm alguma contraindicação ou porque ainda não está a vacina autorizada para a sua faixa etária, mesmo essas pessoas serão protegidas. Esse otimismo foi reforçado com o anúncio da chegada de novos imunizantes no país, como as vacinas de Sputnik V, a da Pfizer e a da Janssen, que é em dose única. Além disso, a retomada da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da AstraZeneca pela Fiocruz vão contribuir para o abastecimento dos estados. As pessoas elas se equivocam quando acham que a vacina ela tem um impacto principalmente individual. Então tem gente que se vacina, já corre para medir os anticorpos para ver se está protegido. Não só esses exames não são confiáveis, mas a proteção individual não é o que de fato importa. O que importa é a proteção coletiva. Ninguém fica 100% protegido, mas a chance do vírus circular diminui muito. Cada vez que o vírus circula menos, todos estão protegidos. Os vacinados, os menores de idade que não foram vacinados ainda, todos se protegem por uma imunidade coletiva. Mas o especialista também faz um alerta. Apesar das boas notícias, é preciso conter a euforia. Mesmo depois de vacinadas, as pessoas não podem voltar à vida normal e esquecer os cuidados com a doença. Aqui na cidade de Botucatu, nós fizemos um estudo parecido com Serrana, vacinamos toda a cidade, só que antes que a vacina protegesse, as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a não usar máscara. Resultado, nas primeiras semanas após vacina, nós tivemos um aumento e não uma diminuição de casos. Agora, 4 semanas após a vacinação, é que nós começamos a ver a vacina começar a agir. Então é importante que as pessoas saibam que a vacina ela é complementar às medidas de distanciamento social, ela não é uma alternativa. Não existe essa de vacinou, agora não usa máscara. Nós vamos deixar de usar máscara quando a pandemia estiver controlada. Ao longo dessa edição, a gente vai atualizando os prazos, o calendário de vacinação em algumas cidades e estados do país. A Pfizer entrega hoje à noite ao Brasil mais 936 mil doses da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica americana deve enviar mais um lote amanhã.
Nesta terça-feira, o Brasil recebeu mais 530 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E na noite desta quarta-feira, um avião com mais 936 mil doses é aguardado no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda nesta semana está prevista a entrega de mais 936 mil doses, totalizando em 3 dias 2 milhões e 400 mil doses de vacinas da Pfizer-BioNTech. O Brasil recebeu até agora 8 milhões e 300 mil de 200 milhões de doses da vacina contratadas pelo governo federal. Com as 3 entregas desta semana, o número sobe para 10 milhões e 600 mil. A farmacêutica americana diz que vai cumprir o acordo total até o final de 2021. A vacina da AstraZeneca, aplicada também no Brasil, tem eficácia de mais de 60% contra a variante identificada primeiro na Índia. Já contra a variante do Reino Unido, a proteção é maior. Em parceria com a Universidade de Oxford, o imunizante tem eficácia de 64% contra a variante Delta do coronavírus, primeiramente identificada na Índia. Já a proteção contra a variante Alfa, detectada originalmente no Reino Unido, é de 74%. No Brasil, as doses da AstraZeneca são envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz e utilizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. A vacina também tem eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados com a variante da Índia e de 86% no caso da variante do Reino Unido. A Anvisa autorizou a importação da Sputnik V por mais 7 estados. Agora, portanto, 13 das 27 unidades da federação já têm permissão de importar a vacina. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é para a importação excepcional da Sputnik V. Ao todo, vão ser importadas mais de 592 mil doses. Os estados brasileiros que agora têm o aval para o uso do imunizante são Amapá, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia. A autorização foi concedida com as mesmas restrições que se aplicaram a outros 6 estados que também receberam, no início do mês, a permissão de importação excepcional: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Somados, esses estados tiveram autorização para importar 928 mil doses. O processo deve atender algumas das condições impostas pela Anvisa: ser utilizada apenas na imunização de adultos saudáveis, todos os lotes devem passar pela avaliação da Fiocruz, os estados devem enviar relatórios de risco-benefício da vacina, o imunizante deverá ser utilizado em condições controladas e, por fim, a Anvisa pode a qualquer momento suspender a importação e o uso das vacinas já importadas. O Brasil assinou ontem um termo de adesão ao projeto Artemis da NASA, que marca o retorno do homem às viagens espaciais. E assim o Brasil se tornou o 8º país a fazer um acordo com os Estados Unidos. Além do presidente Jair Bolsonaro, quem participou da assinatura da adesão do Brasil ao Artemis, foi o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o primeiro e único astronauta brasileiro até agora a viajar ao espaço. Há 15 anos ele foi até a Estação Espacial Internacional com 8 experimentos científicos em ambiente de microgravidade. O projeto Artemis deverá levar a primeira mulher à Lua daqui a 3 anos. Mas a expectativa é de que as missões tripuladas dessa vez sejam estendidas até o planeta Marte. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que diminui a burocracia no setor de radiodifusão e altera contribuições pelos próximos anos. Foi sancionada a medida provisória 1018 de 2020, que altera a contribuição para o fomento da radiodifusão até dezembro de 2025. Uma cerimônia para a assinatura da nova lei foi realizada no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença dos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, da Casa Civil, General Eduardo Ramos, e das Comunicações, Fábio Faria. Parlamentares da bancada evangélica também estavam presentes, entre eles o deputado federal Davi Soares. A medida reduz encargos de serviços via satélite e facilita o acesso à internet banda larga em áreas rurais do país. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a sanção da medida provisória desburocratiza o setor e dá mais liberdade para a audiência das pequenas emissoras do país. Essa MP ela trata tanto da Ancine, como trata do setor de telecomunicações, trata do setor de radiodifusão. Ela vai fazer com que a gente possa desburocratizar
as TVs para que elas tenham uma maior liberdade para elaborar conteúdos, para transmitir, porque antes era só na Amazônia Legal, agora a gente dá também a opção de fazer em outras regiões. Então o trabalho, eu resumiria que é uma desburocratização do setor, que era um pedido de décadas. Durante a cerimônia, o ministro mencionou a presença de lideranças religiosas e disse que recebeu um áudio do missionário R.R. Soares. Está aqui todos os representantes das TVs evangélicas, TVs católicas. Me ligou aqui o apóstolo Valdemiro, mandou um abraço. Me ligou o deputado Silas, o R.R. Soares. No hospital mandou um áudio agora. Acabou de chegar, o deputado Davi, no meu celular, que ele mandou para o Max. Todos eles mandaram um abraço e agradeceram ao presidente. A medida provisória foi aprovada no Senado no mês passado e reduz encargos incidentes sobre instalações de pequeno porte ligadas ao setor de serviço de internet por satélite. Outro encargo reduzido trata da contribuição de estímulo ao setor de radiodifusão. A medida também propõe condições à distribuição de conteúdo local pelas retransmissoras de radiodifusão de TV e rádio na Amazônia Legal. O governo federal deve assinar até amanhã um decreto com o objetivo de combater os crimes na Amazônia. A medida prevê 25 milhões de reais por mês para a região, que corresponde por quase todo o desmatamento. Para combater os crimes ambientais na Amazônia, o governo federal prepara uma nova operação com militares das Forças Armadas. O vice-presidente Hamilton Mourão informou que a operação deve durar, a princípio, 2 meses e terá um custo total de 50 milhões de reais. A estratégia deve atingir 25 cidades. Segundo o vice, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, os militares vão inclusive reforçar o trabalho de combate a queimadas. A ação também busca dar condições para a geração de renda pela população local e evitar a destruição da floresta. Mourão falou que, se houver mais recursos, é possível que a operação seja prorrogada por mais tempo. Depois do intervalo, a gente vai mostrar como é que está sendo o depoimento do governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E você vai ver também que 1,5 milhão de idosos ainda não se vacinaram contra a Covid. Voltamos já. Uma 1h16 no horário de Brasília. Wilson Witzel disse que foi vítima de perseguição. O ex-governador do Rio de Janeiro, que teve o mandato cassado, presta depoimento à CPI da Covid. Witzel afirmou que no processo de impeachment foi condenado por omissão por ter fiscalizado a obra de um hospital de campanha. Ele disse que o governador não tem obrigação de conferir os contratos. O ex-governador é réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado em um desdobramento da Lava Jato no Rio, que apontou desvios na saúde. Witzel garantiu que foi perseguido. O governador do estado do Rio de Janeiro foi perseguido vergonhosamente por instituições que não poderiam se politizar. Quem for governador vai conferir o contrato, vai conferir o pagamento que foi feito a A, B ou C ou D. E no processo de impeachment eu fui condenado, doutor Bruno, por omissão de ter fiscalizado a obra do hospital de campanha. O Banco Central do Brasil deve aumentar a taxa básica de juros pela 3ª vez consecutiva no ano. A decisão deve sair ainda hoje. Nos alimentos, no restaurante, nos aluguéis, não é difícil verificar que a inflação voltou e voltou com força. Agora que a economia já começa a se recuperar do impacto da pandemia, o maior desafio do Banco Central é no sentido de conter o alto nível de inflação. O Comitê de Política Monetária, o Copom, deve aumentar a taxa básica pela 3ª vez consecutiva em ao menos 0,75 ponto percentual, para 4,25% ao ano. O Banco Central fez 2 aumentos desde março. Em maio, o Copom alertou que faria mais um ajuste, mas a inflação continuou crescendo. No acumulado de 12 meses até maio, atingiu 8,06%. É o maior nível desde setembro de 2016. Os nascidos em novembro que receberam a 2ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências já a partir de hoje. Com a antecipação da 3ª parcela, quem nasceu em novembro vai receber novamente o auxílio no dia 30 de junho.
Ontem, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. São o país com o maior número de mortes, maior número absoluto. O Brasil já passou de 490 mil mortes. O Ministério da Saúde confirmou mais 2.468 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, o total já é de 490.696 vítimas. Também foram contabilizados mais 80.609 novos casos em um dia. Já são mais de 17.533.000 diagnósticos no total. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.986 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 6% a mais e indica tendência de estabilidade nos óbitos. De acordo com os números oficiais, a curva de novos casos está em 70.870 confirmações diárias. Isso significa que ela voltou a subir depois de mais de 2 meses abaixo de 70 mil. Podemos verificar no mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, que hoje aparecem 4 estados com alta nas mortes: Amapá, Goiás, Paraíba e Paraná. Em estabilidade estão 18 estados: Acre, Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E 5 unidades da federação registram queda: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e Santa Catarina. Em Boa Vista, capital de Roraima, a meta é aplicar a primeira dose da vacina em todos os moradores maiores de 18 anos até o dia 31 de julho. Hoje e amanhã serão vacinadas as pessoas com 56 e 57 anos. Com quase 1.800.000 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o estado, Goiás já tem mais de 1/4 da população vacinada. E o governo goiano informou que até o mês de setembro espera vacinar toda a população maior de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina. O Brasil tem 1,5 milhão de idosos que não foram imunizados contra a Covid-19. Quase 1/3 desses tem mais de 80 anos. 1.558.000 pessoas com mais de 60 anos ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, só entre idosos com mais de 80 anos, quase 400 mil ainda não receberam nem a primeira dose de qualquer imunizante. A pasta da saúde afirma que não é por falta de doses que acontece o problema. O governo já anunciou ter distribuído desde 29 de abril 100% das doses necessárias para vacinar pessoas acima dos 60 anos. O país tem pouco mais de 30 milhões de pessoas da terceira idade. Mais de 28.600.000 idosos receberam pelo menos uma dose da vacina. No grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, que inclui pessoas com comorbidades, cerca de 26 milhões ainda estão sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, capital do Acre, anunciou um mutirão de vacinação para o próximo final de semana, com o objetivo de acelerar a imunização na cidade. O mutirão vai ocorrer no ginásio do SESI nos dias 19 e 20 e poderão ser imunizados todos os moradores do município com mais de 45 anos, fora do grupo prioritário. Hoje estão sendo vacinadas as pessoas com 56 e 57 anos. Por falar nisso, a cidade de São Paulo começou hoje a vacinar quem tem essa mesma faixa etária, 56 e 57 anos. Amanhã é a vez de quem tem entre 54 e 55 anos. E você pode ver se tem fila nos locais de vacinação no site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br, isso na cidade de São Paulo. Agora há pouco, o governo do estado de São Paulo informou que o estado ultrapassou a marca de 20 milhões de vacinados contra a Covid-19 e informou também que as aulas presenciais devem ser retomadas no mês de agosto e as escolas vão determinar a capacidade de pessoas para atender aos protocolos sanitários. O Brasil já aplicou mais de 81.940.000 doses de vacinas contra a Covid. Ontem, mais de 530.000 doses da vacina da Pfizer chegaram ao país. Então, nessa semana, devem ser entregues no total, como a gente já mostrou aqui no começo dessa edição, 2.400.000 doses da Pfizer.
Vamos para o balanço. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 57, quase 58 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que dá 27,3% da população. E mais de 24 milhões e 30 mil pessoas receberam já a segunda dose. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que o estado retirou as últimas restrições impostas por causa da pandemia de Covid-19. A iniciativa só foi possível porque mais de 70% dos adultos receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Nova York é o primeiro grande estado americano que alcança esta marca, a qual o presidente Joe Biden quer chegar em todo o país antes do Dia da Independência, em 4 de julho. O estado, de mais de 20 milhões de habitantes, foi o epicentro nacional da pandemia e registrou mais de 42 mil mortes desde março de 2020. Destes óbitos, mais de 33 mil foram na cidade de Nova York, a maior do país. Tanto a cidade quanto o estado adotaram medidas muito rígidas para conter o avanço do vírus. As restrições foram levantadas progressivamente e incluíam toques de recolher, fechamento total de restaurantes e outros comércios e aulas online para os estudantes. Cuomo também revelou que, para comemorar, 13 locais emblemáticos do estado, como o edifício Empire State, serão iluminados com a cor azul e dourado. Também haverá lançamento de fogos de artifício em vários lugares. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo todo já tem mais de 176 milhões e 703 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Mais de 3 milhões e 824 mil pessoas morreram. No mundo todo, mais de 2 bilhões e 434 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas. Vladimir Putin e Joe Biden se reuniram hoje em Genebra, na Suíça. O acordo é para abordar uma série de tensões entre os dois países. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia apertaram as mãos diante da imprensa, antes mesmo de iniciarem a primeira e esperada cúpula entre os dois. Biden afirmou que é sempre melhor um encontro cara a cara. Já Putin disse confiar que a reunião será produtiva. Os dois líderes chegaram com 1 minuto de diferença ao local escolhido para o encontro. Eles foram recebidos pelo presidente da Suíça, que desejou sorte antes da reunião, que promete ser tensa. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.